Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Nostalgia e Cultura. Hoje nós vamos explorar a incrível jornada de um dos maiores nomes da música. Eu tô falando dele, Phil Collins. Desde os seus humildes começos como prodígio na bateria, até se tornar um ícone global do rock. A sua vida foi uma montanha-russa, viu? Muitas conquistas e também muitos desafios pessoais. Nós vamos mergulhar na complexa e também cativante história de Collins, destacando os seus momentos de triunfo na música e também as adversidades que moldaram a sua carreira e a sua vida pessoal. Prepare-se para uma viagem através dos altos e baixos emocionantes, enquanto descobrimos o legado duradouro desse artista extraordinário. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever e clicar no sininho de notificações, tá bom? Se você já conhece os nossos vídeos, pode clicar em curtir, pois sabe que o nosso conteúdo é de qualidade. Se não conhece ainda, você pode assistir e se gostar, deixe o seu like. Sem mais delongas, vamos pro vídeo! Ame ou odeie, Phil Collins é um dos músicos mais bem-sucedidos de todos os tempos. No auge da sua carreira na década de 80, ele emplacou 13 singles no top 10 dos Estados Unidos. Além de uma carreira solo extremamente bem-sucedida, Collins também assumiu o papel de vocalista principal na banda de rock progressivo Genesis, em 1974. Combinando as suas duas empreitadas, ele alcançou a marca impressionante de mais de 200 milhões de discos vendidos. No entanto, apesar de todos esses feitos notáveis, a vida de Phil Collins está longe de ser perfeita. De múltiplos casamentos turbulentos a recentes lesões no palco que colocam em dúvida o futuro da sua carreira, Collins tem enfrentado inúmeras tragédias desde os primeiros anos da sua vida. Mas antes de mergulharmos em seus infortúnios, que certamente irão te surpreender e também te emocionar, vamos voltar no tempo para entender como ele cresceu e passou por vários eventos desafortunados. Phil Collins nasceu em 30 de janeiro de 1951 em Londres, em uma família com fortes conexões com a indústria do entretenimento. O seu pai, Graham Philip Austin Collins, trabalhava como agente de seguros, enquanto que a sua mãe, Winifred Judd Collins, começou a sua carreira em uma loja de brinquedos antes de se tornar agente de reservas na prestigiada escola de palco Barbara Speake, em East Acton. Phil era o caçula de 3 filhos e cresceu em um ambiente onde o talento artístico era encorajado e também apreciado, viu? A sua irmã Carol seguiu a carreira de patinadora no gelo profissional antes de se juntar à mãe na agência teatral, mostrando que o espírito artístico da família se estendia além da música. O seu irmão, Clive, por outro lado, ganhou destaque como um cartunista renomado, provando que o talento criativo dos Collins se manifestava de várias formas, né? Desde cedo ficou claro que Phil também tinha uma veia artística, bem distinta inclusive. Aos 5 anos, ele recebeu um conjunto de bateria de brinquedo como presente de Natal, um evento que marcou o início da sua paixão pela música. Phil Collins começou a desenvolver as suas habilidades musicais com esse conjunto de bateria de brinquedo, mas logo seu talento foi notado e os seus tios lhe fabricaram um kit improvisado, que incluía também triângulos e panteiros, olha só. À medida que Phil crescia, os seus pais investiram em conjuntos de bateria mais sofisticados, permitindo que ele praticasse com mais seriedade. Ele passava horas tocando junto com as músicas que ouvia na TV e no rádio, mostrando uma dedicação impressionante para alguém tão jovem. Uma memória marcante da infância de Phil é de uma viagem de férias com a família para Butlins, onde aos 7 anos ele participou de um concurso de talentos. Naquela ocasião, ele cantou a canção The Ballad of Davy Crockett e, demonstrando um ouvido musical aguçado mesmo tão novo, parou a orquestra no meio da apresentação para corrigir o tom. Esse momento foi um sinal precoce do seu futuro brilhante na música. Durante a sua adolescência, Phil Collins foi profundamente influenciado pelos Beatles
especialmente pelo estilo de bateria de Ringo Starr, que ele admirava e imitava sempre. Outra grande influência foi a banda londrina The Action, cujo baterista ele tentou emular. E foi através dessa banda que Phil foi introduzido à música Soul na Mountain e também a Stax Records, ampliando ainda mais o seu repertório musical e o seu estilo. Além dessas influências, o baterista de jazz e big band Buddy Wright desempenhou um papel crucial no desenvolvimento técnico de Phil, especialmente em sua técnica como hi-hat na bateria. Essas experiências formativas foram fundamentais para o crescimento musical de Phil Collins, moldando-o como o talentoso músico que viria a conquistar o mundo tanto como artista solo quanto como o vocalista principal do Genesis. A sua jornada desde um menino apaixonado por bateria até se tornar uma lenda da música é um testemunho de seu talento, da sua dedicação e também o seu amor pela arte, né? Por volta dos 12 anos, Phil Collins começou a ter aulas básicas de piano e música com a tia do seu pai. Ele também aprendeu os fundamentos da bateria com instrutores renomados, como Lori Ryan e Frank King, considerando esse treinamento essencial para sua trajetória musical. Apesar de todo o seu sucesso, Collins sempre lamentou o fato de nunca ter aprendido a ler ou escrever notação musical de forma tradicional, desenvolvendo o seu próprio sistema baseado em cantarolar melodias e traduzi-las para a bateria. Collins frequentou a escola primária Nelson até os 11 anos. Em seguida, se matriculou na escola secundária do condado de Chivik. Durante o seu tempo por lá, ele desenvolveu uma paixão pelo futebol e formou a sua primeira banda, The Real Thing, com Andrea Bertorelli e Lavinia Lang como coristas. Andrea, que mais tarde se tornaria sua esposa, teve um impacto importante e significativo na sua vida pessoal. A jornada musical de Collins continuou com bandas como Freehold e The Charge. E foi com Freehold que ele escreveu a sua primeira canção, intitulada Line Crying Die. Essas experiências foram fundamentais para o desenvolvimento de Collins como músico, permitindo a ele explorar e também expandir as suas habilidades criativas e performáticas. Phil Collins iniciou a sua carreira artística como ator infantil, conseguindo um papel notável na produção de Oliver, onde interpretou Jack Dawkins, também conhecido como Artful Dodger. Apesar do seu sucesso inicial na atuação, ficou evidente que a sua verdadeira paixão era a música, especialmente tocar bateria. Durante os seus anos escolares, ele tocou bateria em várias bandas locais, aprimorando as suas habilidades e se destacando na cena musical. A entrada formal de Phil na indústria musical foi em 1969, quando ele se juntou à banda Flaming Youth. Ainda adolescente, Collins e a banda lançaram seu primeiro e único álbum, Art 2. Embora o álbum não tenha obtido grande sucesso comercial, foi bem recebido pela crítica e ao longo dos anos ganhou status de culto, principalmente devido à fama que Phil alcançaria posteriormente. Bom, percebendo que Flaming Youth não tinha um futuro promissor, digamos assim, Collins começou a procurar novas oportunidades. Essa busca o levou a se juntar à banda Genesis, de início como baterista, e depois ele assumiu o papel de vocalista principal, substituindo Peter Gabriel. Essa mudança marcou o início de uma nova era para a banda e lançou Phil Collins ao estrelato. No entanto, antes de dar esse importante passo em sua carreira, Phil Collins enfrentou uma tragédia pessoal profunda com a perda do seu pai, um evento que marcou o capítulo sombrio na sua vida. Phil Collins tinha apenas 21 anos no final de 1972, quando começava a se estabelecer como músico profissional, e foi então que o seu pai, Graham Collins, adoeceu gravemente. Em suas memórias, que traduzida para o português significa Ainda Não Morreu, Phil relata que desconhecia a condição do seu pai, porque não se viam há vários meses. Ansioso por reunir a família durante as festas de fim de ano, Phil ligou para o pai para confirmar a presença. A conversa foi agradável e tudo parecia normal, até que o seu irmão Clive lhe deu a devastadora notícia de que o pai havia sofrido um ataque cardíaco.
Embora Greville tenha sido liberado e mandado para casa, o que trouxe algum alívio à família, a sua condição piorou rapidamente. Phil Collins lembra o seguinte: papai passou uma noite tranquila, mas na manhã seguinte piorou e Clive o levou ao hospital em Southend, onde teve outro mau momento. É véspera de Natal. Papai morre no dia de Natal às 8 da manhã. Essa dolorosa perda ocorreu justamente quando a carreira profissional de Phil estava começando, marcando um capítulo comovente e também desafiador na sua vida adulta. Ser o vocalista principal da Genesis pode ter se tornado mais importante do que estar presente para a família. O compromisso de Phil com a banda, após se tornar o vocalista principal em 1975, significou que ele saiu em turnê por 2 longos anos, após o nascimento do seu primeiro filho, Simon. Em suas memórias, Collins reflete: em teoria, a Genesis poderia ter adiado o início do álbum para que eu pudesse estar em casa para o nascimento, sem pânico ou corridas de emergência sobre o Mar do Norte. Mas isso é a Genesis, e o show deve continuar. Em retrospecto, eu poderia ter dito à banda que iria cuidar de minha esposa, mas todos esperavam que dessemos tudo pela Genesis. Enquanto Collins aceitava que a banda era a sua prioridade, a sua primeira esposa, Andrea Bertorelli, não compartilhava dessa visão. Em uma entrevista ao Daily Mail, Bertorelli afirmou que a nova popularidade de Collins, após se tornar o vocalista principal, havia subido à sua cabeça, e a Genesis se tornara a coisa mais importante na vida dele. Ela se sentia especialmente assim por causa das ações de Collins em torno do nascimento do seu filho. Bertorelli explicou assim: no final, Simon nasceu 2 semanas depois do previsto. Lembro-me de sentir a pressão para dar à luz porque estávamos atrasando a turnê. Acabei tendo que ser induzida. Saí do hospital e no dia seguinte ou 2 dias depois, Phil foi em turnê. Essa situação evidenciou o conflito entre as exigências da carreira de Collins e as suas responsabilidades familiares, destacando as tensões que a fama e o sucesso podem causar na vida pessoal. O divórcio de Phil Collins com a sua primeira esposa, Andrea, foi cercado de controvérsias. Após 5 anos de casamento, eles se separaram em 1980 e a ruptura foi devastadora para o cantor. Ele tornou pública a sua versão dos fatos, afirmando de forma controversa que Andrea havia fugido com um decorador, olha só. Em uma apresentação de In Air Tonight, no Top of the Pops, Collins fez uma referência simbólica ao suposto caso, colocando um balde de tinta e um pincel no palco. Em uma entrevista a Playboy, Collins explicou o significado da música e a exposição pública da sua vida privada. As pessoas me perguntaram: você não fica envergonhado? Está expondo a sua vida privada para que todos vejam? É como se não devesse deixar que as pessoas vejam que estava magoado, que choro, que faço coisas pouco masculinas, mas não me envergonho. Durante 35 anos após o divórcio, Bertorelli teve que suportar a exposição da sua vida privada enquanto a fama de Collins só crescia. Em 2015, ela finalmente decidiu compartilhar a sua versão da história, revelando como as constantes turnês de Collins e as suas discussões acaloradas os afastaram gradualmente. Bertorelli também admitiu que ambos, ela e Phil, haviam sido infiéis durante o casamento. 1 ano depois, Bertorelli processou Collins por causa das declarações feitas por ele em sua autobiografia, A Ainda Não Morreu. Ela afirmou que não podia mais tolerar as mentiras que ele continuava a propagar sobre a vida deles juntos, acreditando que ele perpetuava uma narrativa falsa. A batalha pública entre os dois ilustrou o impacto duradouro da sua tumultuada relação. Nenhum dos outros casamentos de Phil Collins teve sucesso. O seu segundo casamento com Jill Tavelman terminou em 1996, principalmente devido a um caso de Collins. Apesar dos seus esforços para se reconciliar, o dano era irreparável e o casal percebeu que já não se amavam mais. A situação foi agravada pelas constantes turnês de Collins pela Europa e América do Norte, que o mantinham afastado de casa por muito tempo. Tentando expressar os seus sentimentos, Collins escreveu uma carta detalhada a Tavelman, mas, infelizmente, escolheu enviá-la por fax,
que era um método confiável na época. A mídia soube desse acontecimento e o escândalo se espalhou com manchetes que falsamente afirmavam que Collins havia se divorciado da sua esposa por fax. Essa distorção adicionou insulto à injúria para Tavelman e manchou a imagem pública de Collins. Já em 1999, o cantor se casou pela terceira vez. Dessa vez foi com Oriane Tivey. E o casal teve 2 filhos juntos. No entanto, após o nascimento do seu segundo filho, Tivey sofreu de depressão pós-parto, o que levou a frequentes discussões e também desentendimentos que os afastaram. A separação em 2006 foi particularmente difícil para Lily, filha adolescente de Collins do seu casamento anterior, pois ela havia se aproximado de Oriane e se tornou uma espécie de segunda mãe para ela. Refletindo sobre sua história matrimonial em suas memórias, Collins expressou profundo pesar. Ele escreveu assim: "Estou desapontado de ter me casado 3 vezes. Estou ainda mais desapontado de ter me divorciado 3 vezes." Ele acrescentou: "Embora 3 divórcios possam sugerir uma atitude casual em relação à ideia de casamento, nada poderia estar mais longe da verdade. Sou um romântico que acredita e espera que a união matrimonial seja algo para valorizar e que perdure." Esses fracassos matrimoniais foram dolorosos para Collins, que sempre desejou que suas uniões fossem duradouras e significativas. Criticar Phil Collins virou uma tendência. Mesmo no auge da sua popularidade nos anos 80, ele admitiu em uma entrevista a Playboy que os comentários negativos da mídia o afetavam profundamente. Ele disse assim: "Acho que muitos críticos viam os fãs que assistiam aos meus shows, essas garotas gritando na plateia, e simplesmente não entendiam. Eu não pedi isso, mas acabei recebendo esse tipo de estigma de estrela pop baixinha, careca, com sobrepeso e de meia idade, e dói." Com o passar do tempo, as críticas só se intensificaram, muitas vezes sendo extremamente severas. A crítica Julie Burchill supostamente o apelidou de o homem mais feio desde George Orwell. Comentários de outros músicos também foram particularmente dolorosos para Phil. David Bowie se referiu ao seu próprio declínio criativo nos anos 80 como os seus anos Phil Collins, enquanto que Paul McCartney, depreciativamente, o chamou de Pequeno Phil. Noel Gallagher, guitarrista do Oasis, acusou publicamente Collins de ser um exilado fiscal por se mudar para a Suíça para viver com sua esposa, adicionando ainda mais desprezo à sua imagem. Um dos ataques mais públicos e recorrentes que Collins enfrentou veio de vários episódios de South Park, onde os criadores Trey Parker e Matt Stone o parodiaram impiedosamente. Embora o programa seja conhecido por sua abordagem dura com muitas celebridades, Collins se encontrou sendo um alvo frequente. Essas críticas, vindas tanto da mídia quanto dos seus pares, foram difíceis de suportar para Collins, que se via constantemente em uma posição defensiva, mesmo quando estava no auge da carreira. Em 2000, Phil enfrentou um grande revés, quando uma infecção no ouvido levou a um acidente vascular auditivo, deixando-o com 50% de surdez em um ouvido. Apesar desse desafio, ele conseguiu se adaptar e continuar a sua vida e também a carreira. No entanto, isso foi apenas o começo de problemas de saúde mais sérios que ele ainda enfrentaria. Durante uma turnê de reunião da Genesis, isso no ano de 2007, Collins deslocou as vértebras do pescoço, olha só que coisa! Embora tenha passado por uma cirurgia bem-sucedida, ele continuou a ter problemas nas mãos, o que o impediu de tocar bateria ou piano. Em um comunicado oficial, divulgado na imprensa no Reino Unido na época, Collins tentou manter uma atitude positiva. Talvez em um ano ou assim isso mude, mas por enquanto é impossível tocar bateria ou piano. Não estou em estado de angústia. Coisas acontecem na vida. As lutas de Phil Collins não se limitaram apenas aos problemas de saúde. Após uma década cheia de desafios, incluindo críticas implacáveis e dores pessoais, ele chegou a um ponto tão baixo que admitiu abertamente ter contemplado o suicídio em uma entrevista à revista Rolling Stone.
Refletindo sobre a sua tumultuada jornada, narrada em suas memórias, ele expressou um sentimento de vazio. Por volta do ano de 2010, a sua incapacidade de tocar bateria devido ao problema de saúde, o fracasso dos seus esforços na Broadway e a dissolução do seu terceiro casamento agravaram a sua desesperança. Nessa entrevista, ele revelou sinceramente o seguinte: às vezes sinto como se quisesse apagar esse personagem Phil da narrativa. Talvez ele simplesmente desapareça ou encontre o seu fim em algum quarto de hotel e as pessoas perguntem: o que aconteceu com Phil? E a resposta seria: ele se foi, mas vamos seguir em frente. Essa declaração destacou a profundidade da sua angústia emocional naquele momento. Explorando mais a fundo a escuridão dos seus pensamentos, ele confessou o seguinte: não escolheria acabar com minha vida violentamente. Talvez me overdose ou busque uma saída sem dor, mas não poderia fazer isso aos meus filhos. Lembro-me de um comediante dos anos 60 que deixou uma nota dizendo: muitas coisas deram errado com muita frequência. Esse sentimento muitas vezes cruza a minha mente. As revelações de Collins lançaram luz sobre o profundo custo que as suas lutas pessoais e profissionais tiveram sobre ele, revelando uma vulnerabilidade que contrastava fortemente com a sua persona pública. A saúde debilitada foi o motivo pelo qual Phil Collins decidiu se aposentar, incapaz de continuar tocando seus amados instrumentos e se sentindo cada vez mais distante da indústria musical, na qual um dia foi tão bem sucedido. Ele anunciou a sua retirada em 2011. Além disso, o término do seu contrato com a Atlantic Records nos Estados Unidos contribuiu para sua decisão, pois não se sentia mais conectado aos executivos e ao ambiente profissional. Apesar de encontrar consolo ao passar mais tempo com seus filhos mais novos, buscando-os na escola todos os dias e valorizando os momentos juntos nos finais de semana e feriados, Collins ainda experimentava uma profunda tristeza pelo declínio da sua carreira. Em uma entrevista à revista FHM, ele compartilhou honestamente os seus sentimentos sobre se afastar dos holofotes. Quando vejo os prêmios de música da MTV, percebo que já não me encaixo mais nesse mundo. Não sinto mais que pertenço lá. E duvido que alguém sentirá minha falta. Imagino que poderia encontrar mais felicidade desaparecendo completamente da cena. Talvez em uma aventura misteriosa de bicicleta e nunca mais voltando. Seria um final adequado para minha história, não acha? As palavras de Collins refletem um misto de alívio por deixar para trás a indústria musical e um profundo sentimento de perda pela carreira vibrante que definiu grande parte da sua vida. Após se aposentar da música, Phil Collins enfrentou uma batalha séria contra o alcoolismo que surgiu em sua vida mais tarde. De início, ele buscou preencher o vazio com o tempo que passava com seus filhos, Nicholas e Matthew, tentando manter alguma normalidade. No entanto, tudo mudou drasticamente quando a sua ex-esposa, Oriane, decidiu mudar-se para os Estados Unidos com seus filhos, sob a custódia do seu novo marido. Isso em maio de 2012. Essa separação afetou profundamente Collins, deixando-o com um vazio que parecia impossível de preencher. Refletindo sobre esse período tumultuado em suas memórias, ele compartilhou sinceramente o seguinte: levei 55 anos para me tornar alcoólatra. Passei pelos agitados anos 60, os psicodélicos anos 70, os imperialistas anos 80 e os emotivos anos 90. Estava aposentado, estava bem, e então eu caí. De repente, tinha muito tempo livre. O enorme vazio deixado pela partida dos meus filhos, eu tive que preenchê-lo de alguma forma, e o preenchi com álcool, quase me matando. Me considero um dos sortudos. O abuso de álcool de Collins levou eventualmente a uma pancreatite aguda, uma condição potencialmente fatal que serviu como um chamado de alerta crucial. Reconhecendo a gravidade da situação, ele buscou intervenção médica urgente, o que finalmente salvou a sua vida. Essa experiência assustadora se tornou um ponto de virada, levando Collins a enfrentar a sua dependência e realizar mudanças importantes para recuperar a sua saúde e também bem-estar.
Apesar de algumas melhorias em sua vida pessoal, após reunir-se com a sua terceira esposa, Oriane, em 2015, a relação de Phil Collins tomou um rumo tumultuado. Oriane deixou Collins de novo para se casar com outra pessoa, mas continuou residindo em sua mansão com seu novo marido. A situação escalou para uma batalha legal de 4 meses, onde Collins finalmente conseguiu despejar o casal da sua casa, avaliada em 40 milhões de dólares. Durante essa disputa controversa, Oriane vendeu alguns dos prêmios de música e discos de ouro de Collins, o que gerou consternação pública, especialmente do seu filho Simon. Em declaração ao Daily Mail, Simon expressou seu apoio ao pai, lamentando a situação. "Sinto muito pelo meu pai. É simplesmente algo terrível de se fazer. Não entendo por que Oriane faria isso. Algumas coisas são inestimáveis e não deveriam ser vendidas. Os símbolos dos feitos de vida dele certamente são um deles." Além dos problemas emocionais, Oriane processou Collins, alegando que tinha direito à metade do valor da mansão após a sua venda, argumentando que era propriedade conjunta. As batalhas legais continuam, mas há esperança de que o ex-casal eventualmente resolva as suas diferenças de forma menos contenciosa. Ao observar a jornada de Phil Collins pelos altos e baixos do sucesso musical e pelas dificuldades pessoais, é claro que sua vida tem sido uma montanha-russa de realizações e também de desafios. Desde os seus primeiros dias como prodígio infantil na bateria, até se tornar um ícone global do rock e enfrentar adversidades em suas relações pessoais, a história de Phil Collins é tão fascinante quanto complexa. Cada aspecto da sua vida, seja a sua habilidade extraordinária na música desde jovem, o seu impacto duradouro na cena musical ou as lutas pessoais que moldaram a sua jornada, ressoa de maneiras profundas e diversas. A sua capacidade de superar obstáculos, tanto na carreira quanto na vida pessoal, é inspiradora e serve como um lembrete poderoso da resiliência humana. E assim chegamos ao final do vídeo de hoje. Muito obrigado pela sua atenção, um grande abraço e eu te espero no nosso próximo vídeo. Até lá!